Olá, o assunto é carros e o tema: de qual carro você precisa? Olha só, a gente está falando de necessidade, não de sonhos e desejos. Eu, como você, também gostaria muito de ter uma Lamborghini, por exemplo, mas aqui o nosso foco vai ser discutir como identificar um carro que é compatível com as suas necessidades, de acordo com seu perfil e com as prioridades da sua família. Então, vamos conversar sobre esse tema? O meu nome é Leandro Mateira e eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E quando a gente fala em necessidade, é até curioso nós pensarmos nisso, porque depois de tantos anos com marketing intensivo, a gente observa que boa parte das decisões de compra são motivadas por o quê? Por fatores emocionais e desejos. Só que isso pode levar a uma série de complicações e nós vamos falar sobre isso para que nós, como consumidores inteligentes e que dão valor ao seu dinheiro, para que a gente possa escolher bem qual carro comprar. Então, eu gostaria de compartilhar aqui uma história bem curiosa, que é o seguinte: outro dia eu fui a um feirão para observar as condições de mercado aqui na minha cidade, estava conversando com um vendedor e ele me disse o seguinte: ele comentou que teve um cliente que ele tinha acabado de atender que chegou lá com o objetivo de comprar um Fiat Strada, né? Uma picape pequena, e espantosamente ele acabou saindo com um i30 CW, uma perua média. Isso é algo que realmente mostra um descompasso aí entre as necessidades e aquilo que a pessoa efetivamente acaba decidindo como fator decisivo de compra. Tem até uma passagem, né, na Alice no País das Maravilhas que mostra muito bem o fato de que quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho, qualquer decisão serve. E um caso como esse seria, por exemplo, como você chegar numa loja de artigos esportivos com o objetivo de comprar uma chuteira e sair de lá com uma bota para equitação, por exemplo. É algo que não faz sentido, porque efetivamente são carros que têm propostas completamente diferentes. E por que é importante a gente ter tanta atenção em relação à necessidade, principalmente aqui no Brasil? Porque a nossa realidade aqui é bem complicada e, como você já sabe, nós temos carros caríssimos. Então, é importante ter bem claro, na hora em que você for decidir qual carro comprar, saber de que tipo de carro você precisa, considerando a carroceria, as características do carro, e aquilo que importa que o carro tenha para você. Por exemplo, os itens de série, os opcionais que vão ser importantes, por exemplo, questão de ar-condicionado, e nós temos itens que são absolutamente essenciais, como ABS, freios ABS e airbag. Esses aí você nunca abra mão, sempre na hora em que você for decidir qual carro comprar, lembre de priorizar os itens de segurança no seu carro. Então, quando a gente fala de necessidade, é importante a gente falar da diferença entre necessidades e desejos. O consumo na nossa sociedade moderna tem sido muito movido por desejos, como eu falei na primeira parte do vídeo, e isso é algo muito preocupante. Por quê? Porque antigamente as pessoas compravam de acordo com as suas necessidades. E as nossas necessidades são finitas, são identificáveis. Você consegue saber efetivamente aquilo de que você precisa. Agora, quando a gente parte para compras movidas por desejos, por sonhos, por vontade, a gente parte para algo infinito. E o marketing, as fabricantes sabem muito bem disso e sabem como são as tomadas de decisões na nossa mente, e eles exploram muito fatores emocionais e fazem com que, em muitos casos, ocorram compras incompatíveis com as necessidades. E o que acontece depois?
isso pode gerar surpresas e arrependimentos amargos e que podem custar muito caro diante dessa realidade que a gente tem no Brasil. E então, na hora de pensar nas necessidades e na escolha do seu carro, lembre de parar um pouco e fazer um exercício mental respondendo algumas questões importantes, como por exemplo, quantas pessoas vão trafegar nesse carro, quais são os trajetos percorridos, ele vai ser utilizado para trabalhar, para estudar, para viajar, nas viagens, o que ele precisa ter. É importante que ele tenha bastante espaço interno, há muitas pessoas altas que vão trafegar nesse carro. Em relação aos lugares onde ele vai ficar estacionado, você tem restrições de dimensão, às vezes a vaga no seu prédio é muito apertada, não pode ser qualquer carro. Então é muito importante ter em mente todos esses aspectos e considerando tanto as condições de uso como os aspectos regionais. Por exemplo, tem concessionárias da marca do carro que você pretende comprar na sua região. Então, leve em conta uma série de perguntas relacionadas a isso, para você identificar efetivamente do que você vai precisar, né? Você vai precisar de um porta-malas grande, por exemplo. Então, preste atenção em relação a esses pontos para evitar compras incompatíveis com as necessidades. Então, por exemplo, às vezes a gente observa muita gente comprando carros cada vez maiores. A pessoa no passado teve um hatch, depois ela passou por um sedã pequeno, depois passou por um sedã médio. Isso pode realmente ter aspectos relacionados com o crescimento da família, por exemplo. Mas depois ela já começa a pensar num sedã grande, numa caminhonete. E olha só, quando você estiver na sua cidade e observar uma caminhonete sendo utilizada apenas para levar crianças para a escola ou ao shopping, numa cidade, né, no centro urbano, lembre-se, né, disso que a gente está conversando agora e pense como não faz sentido isso. A caminhonete é um veículo utilitário, tem chassi, algumas têm tração 4x4, é para um tipo de necessidade, não para muitas das que a gente tem observado as pessoas utilizando. E qual é o impacto disso? Elas custam caro, né? Você pega um pneu de uma caminhonete, custa muito mais caro do que um pneu de um carro convencional. Então, se for a diesel, tem seguro mais elevado. Enfim, são vários aspectos financeiros, isso sem contar questões ambientais, quando a gente pensa nesses carros imensos ocupando os espaços nas cidades. E uma outra dica importante é o seguinte: na hora de definir qual carro comprar, procure avaliar se você já tem alguma necessidade futura previsível. Como, por exemplo, se a sua família vai aumentar, já leve em conta esse fator para comprar um carro que vai te atender, para que você possa ficar mais tempo com ele, o que vai ser vantajoso do ponto de vista financeiro. Outro ponto interessante para a gente levar em conta é o seguinte: na hora de definir as necessidades, pense em quais equipamentos, quais itens de série vão ser essenciais para você. Como eu disse no começo, freios ABS, airbag, itens de segurança são essenciais, e outros de conforto, né? Ar-condicionado, às vezes o piloto automático, dependendo das suas condições de uso. Uma série de itens que os carros possuem. Então, para algumas pessoas são essenciais, para outras são meramente interessantes, e para outras pessoas alguns itens são totalmente dispensáveis, né? Como às vezes a gente tem um monte de sensores nos carros que não são absolutamente necessários. Então, quando você fizer essa listinha, procure, quando for comprar um carro que tenha os itens essenciais para você, e na medida do possível, de acordo com a sua capacidade financeira, procure conciliar a compra de carros que tenham também os itens que você considera interessantes. Isso daí vai gerar mais satisfação para você e vai permitir que a sua decisão seja mais adequada, de acordo também com o seu bolso. E o que eu observo na prática, eu que tenho trabalhado como consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro, como eu disse, né, o site da consultoria www.carroedinheiro.com.br. Nessa consultoria eu faço uma análise personalizada das necessidades, das prioridades dos consumidores, e o que eu noto é o seguinte: nas nossas conversas, é que quando a gente para pensar nas necessidades, a gente
consegue fazer um filtro muito legal, muito interessante e consegue evitar que a gente fique, que os compradores fiquem muito seduzidos por alguns aspectos emocionais que às vezes podem levar a decisões equivocadas no momento da compra. Então, isso daí é algo que eu observo e realmente recomendo que você leve em conta na hora de definir qual carro comprar e considerando todos esses pontos, inclusive essa experiência na consultoria, eu recentemente escrevi um livro digital chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal. Ele está disponível no site www.oseucarroideal.com.br. Lá, inclusive, você pode acessar agora mesmo e baixar sua amostra grátis para ter uma ideia a respeito dos temas tratados. Nesse livro, eu apresento um método, um roteiro para que você, que dá valor ao seu dinheiro, possa analisar todos os pontos que são efetivamente essenciais na hora de definir qual carro comprar. E um capítulo específico desse livro foi destinado para desdobrar, analisar profundamente as questões relacionadas com a necessidade. Por isso, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá no site do livro, para ver se ele pode ser útil nas suas decisões. Se você gostou desse vídeo também, eu o convido a se inscrever aqui no nosso canal, o Seu Carro Ideal, para que você fique por dentro das novidades que afetam o seu carro e o seu bolso. Eu agradeço bastante pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais!